Bom dia a todos. Eu me chamo Patrícia Paiva, trabalho no grupo de estudos espíritas Rita de Cássia, na nossa unidade do Leblon. Nosso grupo pertence à Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada na Rocinha, ambos na cidade do Rio de Janeiro. E é uma alegria muito grande nós estarmos aqui hoje, mais uma vez, nos colocando abertamente ao estudo, o estudo da doutrina espírita, o estudo de um tema à luz da doutrina espírita. Antes de nós começarmos especificamente o nosso tema, eu gostaria de lembrar que em tempos tão difíceis como os que nós estamos passando nesse momento, eu gostaria de lembrar que a nossa casa, apesar de fechada, a nossa presença física, ela continua procurando, funcionando, procurando ajudar e amparar aqueles que mais estão necessitados nesse momento. Então, o meu convite é para aqueles que quiserem participar, procure o site da nossa casa, www.rita.org.br, para procurar se informar sobre as formas de colaborarmos, as formas de ajudarmos, as formas que nós podemos interagir nesses momentos em que estamos distanciados fisicamente, mas que somos tão convidados a estarmos próximos através da ajuda, através do amparo, através de alguma forma que nós pudermos ajudar. Um outro canal também de divulgação das atividades da nossa casa é no Instagram, Rita de Cássia, deixa eu dar uma olhadinha aqui para eu não errar, Rita de Cássia Estudos Espíritas, lá no Instagram, onde nós também fazemos divulgação de datas comemorativas, apresentamos informativos, então vale a pesquisa, tá bom? E para iniciarmos, como nós fazemos lá na nossa casa e como somos convidados sempre pela espiritualidade superior benfeitora, que toda vez que possamos nos reunir, que possamos antes elevar o nosso pensamento e fazermos uma prece em conjunto. Então, especialmente nesse momento, eu convido a todos para que possamos fazer agora a nossa prece para a abertura desse nosso estudo, procurando manter em nossa tela mental, em nosso coração, o nosso irmão Jesus, com sua doce figura, e que possamos assim, serenando os nossos corações, os nossos sentimentos, nós possamos nos elevar, buscando um encontro com essa espiritualidade benfeitora que tem nos sustentado e amparado ao longo desse momento difícil, adverso, instigante, para que possamos assim, sustentados e amparados, possamos nos fortalecer no amor, nas vibrações de saúde, nos bons pensamentos, no equilíbrio e na harmonia que tanto precisamos para atravessar as tempestades que a vida eventualmente nos apresenta. Que possamos nos encorajar, tornando-nos mais fortes, amparando, sendo amparados, acolhendo, sendo acolhidos, mas, sobretudo,
confiando, renovando a nossa fé, buscando os ensinamentos necessários que esse momento nos propicia, nos oferece, necessários à nossa caminhada, necessários à nossa evolução, necessários ao nosso engrandecimento. Então nós agradecemos a todo o amparo e todo o apoio que a espiritualidade tem nos oferecido e de uma maneira especial nos oferece nesse momento de reflexão e de estudos que faremos juntos. Que assim seja. Então, como eu disse, nós somos sempre convidados a fazer um estudo de um determinado tema à luz da doutrina espírita. E o tema que nos foi proposto pela nossa casa, ele é intitulado Guerras, e ele se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos. Essa terceira parte, Allan Kardec trata das leis morais, ele organiza essa terceira parte trazendo as 12 leis que compõem o conjunto das chamadas leis morais. E esse tema guerras, ele está especificamente tratado na lei de destruição. E talvez pelo tema ser um tema tão delicado para abordarmos, e os espíritos nos trazem respostas tão profundas para que nós possamos refletir, que eu estava estudando para uma outra atividade da nossa casa e me deparei com um livro para entender Allan Kardec. É um livro de Dora Encontre, e no capítulo que trata a visão cósmica espírita, ela traz uma passagem que eu achei muito interessante e queria abrir o nosso estudo de hoje com essa passagem. Ela diz assim: a visão espírita é essencialmente otimista, porque vê em tudo o progresso, a aprendizagem, o processo natural de ascensão das almas, dos povos e dos mundos. A dor é própria do parto da evolução. E ela continua: nem o mal é tragédia irreversível, mas experimentação, desvio momentâneo, ensaio que pode ser refeito a qualquer instante. O resultado concreto dessa visão é a serenidade diante da vida e da morte, a segurança íntima, a compreensão dos fatos da existência, a negação do tédio e da estagnação. Por isso que se diz que o Espiritismo é o consolador. Consola porque explica, alivia porque esclarece. Eu achei importante a gente começar com essa reflexão acerca da doutrina espírita, do espiritismo, porque o nosso tema ele nos traz muito para a matéria, né? Para o orgânico, para a nossa organização enquanto sociedade, para como resolvemos os nossos conflitos, sejam eles conflitos individuais, né, próprios, em que eu preciso resolver uma situação com uma ou duas pessoas, sejam conflitos pertinentes a grupos, né, pequenos talvez, mas também a grupos, a povos, a nações. E eu fui buscar, para que a gente possa ir se alimentando dos conceitos, eu achei pertinente nós buscarmos a definição de guerra. No dicionário, definição de guerra, luta armada entre as nações.
ou entre partidos de uma mesma nacionalidade ou de etnias diferentes, com o fim de impor supremacia ou salvaguardar interesses materiais ou ideológicos. E um pouquinho mais à frente, nós também temos qualquer combate com ou sem armas, conflitos. E um pouquinho mais à frente também nós temos buscar impor algo pela força ou para proteger seus próprios interesses. E achei muito interessante ressaltar essa definição, esse conceito, porque buscar impor algo pela força, geralmente algo que está ligado ao nosso interesse pessoal ou o interesse de um conjunto, de um grupamento, né, como a própria definição trouxe, de nações, de etnias. E muitas das vezes, ou ainda no momento em que nós estamos vivenciando, né, no momento evolutivo em que nós estamos vivenciando no planeta Terra, os motivadores sob a ótica material, né, são os nossos interesses. Então, o interesse de um determinado grupamento em relação a outro grupamento. O interesse porque algo vai ser bem melhor para mim, para o meu grupamento, né? E nós achamos interessante também, para ir enriquecendo a nossa conceituação, buscar no início desse capítulo, que traz sobre a lei, do capítulo da lei de destruição, o capítulo 6, né, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Então, logo a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, na 728, ele pergunta: a destruição é uma lei da natureza? O que os espíritos respondem prontamente: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois o que nós chamamos de destruição apenas é uma transformação, que tem uma finalidade, que tem um objetivo maior que transcende a nossa vida material, que tem por objetivo, então, dizem os espíritos, a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então eu queria abrir que, ainda assim, a ideia de destruição como fim, como algo que termina, ainda é um pensamento ou ainda é um sentimento, muitas das vezes, muito diretamente ligada à nossa vida material. Mas, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, que está dando um reflexo aqui no meu óculos. Vamos retomar aqui. Mas essa ideia de destruição, né, como fim, a espiritualidade, então, né, como morte, né, como fim sem né, a ideia de uma eliminação, de uma exterminação, da morte, né? A espiritualidade, então, já vem nos trazendo ou nos fazendo o convite para que nós possamos olhar o que nós temos ideia como destruição é apenas uma transformação, ou é uma transformação com um objetivo maior, renovação e melhoria dos seres vivos. Por isso eu gostei de trazer, eu quis trazer, porque eu gosto muito, daquela reflexão que Dora Encontre faz, então, no livro para compreender, para entender Allan Kardec. Então, veja, estamos trabalhando, e é muito curioso, porque as próximas leis que Allan Kardec vai, na sequência da lei de destruição, Allan Kardec vai organizar, né, as perguntas, trazendo, então, a lei de sociedade e, sobretudo, mais à frente, a lei de progresso. Então,
Eu gostaria que nós pudéssemos fazer a reflexão hoje sobre esse tema tão delicado, que é falar sobre guerras, né? Buscando ampliar a nossa visão no sentido de ideia de evolução, ideia de progresso, ideia de uma caminhada, de uma evolução contínua, ascendente. E Allan Kardec, a primeira pergunta que ele faz, especificamente no tema guerras, que ele faz à espiritualidade, é justamente poder, para que nós possamos compreender, para que ele pudesse compreender a época, mas que hoje nós continuamos refletindo, para que possamos compreender, para que possamos avançar no nosso entendimento, no nosso conhecimento, à luz da doutrina espírita, nos entendendo enquanto espíritos imortais que somos, ele pergunta: o que leva o homem à guerra? O que impele o homem? Né? O que motiva o homem à guerra? E os espíritos vão nos dizer claramente: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e saciedade das paixões. Então, me parece um pouco óbvio, mas sempre lembrando que podemos ter uma pessoa acessando o canal da nossa casa pela primeira vez e pela primeira vez ouvindo alguma coisa sobre espiritismo, né? Nós gostaríamos de lembrar, né, de ressaltar esse princípio, esse conceito que somos hoje encarnados, né, nós somos compostos, digamos assim, né, falando, né, a palavra composto, né, mas somos a nossa organização, ela se compõe de dois elementos: o elemento orgânico, o elemento material, constituído pelo meu corpo, matéria, mas sobretudo aquele maior, aquele que transcende, aquele que é, digamos, verdadeiro, né? Aquele que é a nossa essência, é o elemento espiritual. Esse sim é o que sobreviverá, é o que sobrevive, né, ao fenômeno da morte física. No nosso elemento espiritual, né, nós, enquanto espíritos imortais, não é um elemento à parte, somos nós, enquanto espíritos imortais, que sobreviveremos, né, ao fenômeno da morte física e que continuaremos a nossa caminhada. Então, veja, quando logo o Kardec, Allan Kardec, procura situar, né, no sentido de que somos impelidos quando somos impelidos à guerra, né, quando estabelecemos conflitos, e aí eu vou ressaltar que podemos, né, nesse momento, pensar maior o conflito de as guerras e os conflitos, né, entre povos, entre nações, mas a gente também pode pensar no miudinho. Muitas das vezes a guerra que eu acabo, os conflitos que eu acabo estabelecendo com o meu próximo, bem próximo, né? Então, é a predominância da matéria. Ou seja, é como se eu colocasse, quando eu estabeleço, né, quando estabelecemos a guerra, é como se nós colocássemos todo o nosso foco apenas na solução dos conflitos somente sob a ótica material, somente sob a ótica orgânica, somente sob a ótica dos interesses que denotam algum tipo, os nossos interesses que denotam algum tipo de resultado material e a saciedade das nossas paixões. E aí a gente pode pensar, né, na base dos nossos sentimentos, né, em que Kardec e os espíritos, sobretudo, ao longo de toda a obra da doutrina espírita, procuram que a gente observe bastante, que está na base o nosso orgulho e o nosso egoísmo, a nossa vaidade, na maioria das vezes, aonde nós somos impelidos, e aí eu melhor vou reformular a frase, porque não somos impelidos
de fora para dentro, mas muitas das vezes nós deixamos que as nossas paixões se sobreponham aos interesses que são maiores, aos interesses que atendem ao coletivo, né? Mas ele vem esclarecendo, os espíritos, melhor dizendo, vem esclarecendo a Kardec que no estado da barbárie, né, os povos só conheciam o direito do mais forte. Então, o Estado, a guerra, se constituía, e muitas das vezes ainda se constitui, né, como um Estado normal. Mas olha que interessante, nesse processo, né, nesse processo de progressão que nós estamos, os espíritos nos dizem, mas quanto mais, ou à medida que o homem progride, a guerra é menos frequente. Por quê? Porque nós homens, procuramos evitar as causas. Nós evitamos o que causa a guerra, o que causa os conflitos, né? E quando a guerra é necessária, olha que interessante, os espíritos nos trazem que em alguns momentos, ainda no nosso momento evolutivo, né? Em alguns momentos a guerra talvez se faça necessária pela questão da renovação que nós vimos um pouquinho mais lá atrás. Quando a guerra é necessária, sabe fazê-la, ou seja, o homem sabe fazer essa guerra com humanidade. E por que quanto mais progredimos, mais vamos procurando nos apropriar desse conhecimento, desse entendimento, dessa reflexão que a espiritualidade nos traz? Porque há um tempo atrás, um determinado tempo atrás, não bastava apenas, sob o ponto de vista da guerra entre os povos, não bastava simplesmente nós dominarmos, nós conquistarmos um território. Era não só a conquista do território, mas como a escravização do povo e da cultura daquele povo. Então, havia uma necessidade, e talvez ainda há, em alguns momentos mais isolados da nossa civilização hoje, do nosso momento de humanidade, enquanto humanidade, mas que pelo uso da força, né, a minha cultura, os meus valores, eles fossem, né, aceitos pelo outro grupo. Ou, mais do que isso, o outro grupo, o grupo escravizado, ele não poderia mais, por si só, vivenciar a sua cultura, as suas tradições e realizar, né, a sua caminhada pelo seu entendimento, assim, por assim dizer. Então, veja, o que eu quero trazer para que nós possamos refletir é que, para a época, né, antigamente, para além da guerra, além da conquista, por exemplo, territorial, né, havia necessidade da escravidão. Né? Mas é interessante que Allan Kardec procura, inclusive, na pergunta seguinte, ele pergunta: a guerra desaparecerá algum dia na face da Terra? E os espíritos respondem: sim, quando o homem compreender, e mais do que compreender, praticar as leis de Deus. Olha que interessante. Ele está trazendo nesse capítulo justamente as leis morais, as leis que regem a nossa caminhada, tanto no momento encarnado que nós nos encontramos, quanto leis que regem, né, o universo. E que o resultado de todo o nosso aprendizado nós
colheremos já encarnados, sim, já é possível, mas também e principalmente na nossa trajetória enquanto espíritos imortais. Então, no momento em que estivermos na erraticidade, seguindo a nossa vida espiritual. Então, Allan Kardec, faz uma combinação que permite aos espíritos nos esclarecerem que é um pouco, ou é deste momento evolutivo que nós estamos vivenciando, né, que ainda façamos ou acreditemos que é pelo uso da força que nós resolveremos os nossos conflitos. Mas os espíritos respondem a Allan Kardec, e é interessante que ele marca na face da Terra, é possível desaparecer na face da Terra. Então, é um convite, eu entendo essa pergunta de Allan Kardec como um convite para que a gente possa observar o que já é possível fazer hoje, porque no nosso momento, né, já é possível reconstruirmos esses nossos conceitos justamente porque estamos em progressão. Então, quando os espíritos respondem a Allan Kardec, sim, nós podemos fazer desaparecer a guerra da face da Terra quando compreendermos e praticarmos as leis de Deus, ou a lei de Deus. E aí os espíritos dizem: então todos os povos serão irmãos. Então, olha como é interessante, porque a espiritualidade vai e E o Cristo nos trouxe essa mensagem, nos trouxe esse novo conceito de Deus Pai, Deus Pai de todos, e, portanto, Deus Pai de todos, somos todos irmãos em humanidade, com diferenças, com culturas diferentes, mas aprendendo, sobretudo, sobre o respeito, sobre a harmonia, sobre o equilíbrio, mas trazendo um Pai misericordioso, Pai de todos, trazendo a todos espíritos em progressão, em caminhada evolutiva, estamos reconstruindo o nosso olhar e, sobretudo, o nosso sentimento em relação ao outro. O nosso sentimento na relação com o outro. O outro não é um inimigo. Não é mais um inimigo. Não é exatamente o outro, apesar das dificuldades que muitas das vezes nós presenciamos nas nossas relações, vivenciamos nas nossas relações, mas não é o outro o responsável pelas dificuldades que eu estou vivenciando agora. Não é o outro que é o responsável por todos os problemas ou pelas dificuldades que eu estou passando agora. Como muitas das vezes, pela nossa infantilidade, nós transferimos para o outro a responsabilidade que nos cabe na solução de determinadas situações adversas, conflitos ou mesmo guerras. Mas, tratando o outro como a um irmão, nós procuramos abrir o campo do diálogo. Jesus nos trouxe o diálogo. Jesus nos apresentou o diálogo firme, baseado no amor, baseado, para nós aqui, talvez porque esse amor incondicional que ele nos apresentou, talvez ainda nos traga confusões na compreensão. Então, que possamos pensar que ele nos apresentou a importância do afeto, a importância do respeito, a importância da busca da harmonia na relação. Então,
ele vai apresentando esse nosso próximo, o outro, como um irmão. Um irmão que nós estamos buscando estabelecer a relação. E estabelecer a relação com esse próximo, com esse irmão, é abrir campo para o diálogo, é abrir campo para a tolerância, é abrir campo para o respeito pelas diferenças e muitas das vezes a valorização das diferenças que nos permite crescer. Porque o novo, a mudança, a reflexão para uma visão, um conceito que não está somente sob a minha ótica, permite que, a partir dessa reflexão, eu possa dar um passo à frente. Então, Kardec ainda vai um pouquinho mais à frente e pergunta: qual é ou qual foi o objetivo da providência, tornando a guerra necessária? E essa é uma reflexão que, para mim, ela é bastante difícil ainda de compreensão, mas vou dividir com vocês, porque a espiritualidade, os espíritos respondem assim: a liberdade e o progresso. Então, qual é o objetivo da providência, tornando a guerra necessária? Lembrando que lá, na primeira pergunta sobre esse tema, os espíritos responderam que, à medida que nós progredimos, nós evitamos o que origina a guerra. Mas, em se tornando necessária, em se tornando esse conflito mais áspero, mais rude, né? Ele tem um objetivo maior: liberdade e progresso. E aí nós vamos passando assim muito rapidamente e podemos avaliar o quanto, apesar de lastimável, né, as guerras que nós vivenciamos, principalmente as vividas ali no século passado, que adentramos, né, e muitos de nós puderam vivenciá-las, né, no conhecimento, pelo menos, ao mesmo tempo que estava acontecendo, mas no início desse século nós tivemos a oportunidade, pela tecnologia, de acompanhar algumas guerras acontecendo em outros países, praticamente ao mesmo tempo. É sempre importante a gente observar que do resultado de algo ruim, de um conflito, né, o ser humano, nós buscamos algo de positivo. Nós extraímos aprendizados e resultados que foram importantes no desenvolvimento da ciência, no desenvolvimento, por exemplo, de matérias como a fisioterapia, por exemplo, que precisava, então, reinserir as pessoas, né, os combatentes, na sociedade, muitos com as suas dificuldades físicas, mas o quanto nós buscamos avançar e aprender a partir de algo que, ainda ligado muito à nossa natureza animal, à predominância da nossa natureza animal, mas que nós estamos buscando construir, né, um elemento que a partir da liberdade e a partir do progresso, nós possamos refletir cada vez mais sobre o que nos move à guerra.
E quando nós falamos em guerra, e alguns desses momentos aqui que nós conversamos, sempre falamos entre povos, entre nações. Mas a busca do entendimento das pequenas guerras que nós fazemos no nosso dia a dia, nos pequenos conflitos que nós alimentamos no nosso dia a dia. E por que eu trago isso? Porque na predominância ainda da nossa natureza animal sobre a natureza espiritual, né, nós estamos num embate diário. Nós somos convidados diariamente a, já neste momento aqui da nossa vida, encarnados, refletir sobre as nossas escolhas e as nossas decisões. E as nossas escolhas e as nossas decisões, sobre elas, nós estamos colocando foco sob que ótica? Sob a ótica apenas material ou de predominância material, ou já conseguimos inserir o nosso elemento espiritual. E por que eu trago isso? Porque a nossa sociedade, muitas das vezes, nos pede atitudes em que o resultado, a consequência da nossa atitude, da nossa escolha, ele se apresente aqui na vida material. Mas, quando eu começo a olhar ao outro como um irmão, e é muito interessante que no Evangelho, no capítulo Amai aos vossos inimigos, nas instruções dos Espíritos, no item que fala do duelo, no item 12, é uma mensagem de Santo Agostinho, não podia ser outro. Ele diz assim: amai-vos uns aos outros, e então, ao receberdes um golpe motivado pelo ódio, retribuireis com um sorriso, e ao insulto com o perdão. É um capítulo, inclusive, que fala sobre as motivações, sobre os duelos que tanto estabelecíamos no passado, né? Mas que, valorizando muito a nossa individualidade, nós estávamos aí, em nome da nossa honra, constantemente duelando com o outro. E a reparação, muitas das vezes, ela se dava em praça pública, né, como resultado desse duelo. Mas veja, quando os espíritos colocam para Allan Kardec que o objetivo da providência, quando a guerra se faz necessária, e mais uma vez a gente faz esse exercício, guerra entre nações, entre povos, mas também a guerra, que muitas das vezes os conflitos que alimentamos internamente contra os nossos irmãos, né? Ele vai falar em liberdade. E essa liberdade, né, do jugo da matéria, que muitas das vezes pede, como eu falava um pouquinho atrás, que o resultado se apresente aqui e agora. Quando eu consigo apresentar um sorriso, né? Quando receberes um golpe motivado pelo ódio e eu respondo com um sorriso, eu estou apresentando, primeiro estou olhando para o outro como um irmão. E como irmão, eu estou procurando uma nova atitude nesta relação. Então, ao ódio, eu já posso defender a minha honra com um sorriso. É a inversão. É uma inversão baseada na lei de amor. Eu apresento o sorriso. Ao insulto, eu apresento o meu perdão. Porque as leis da nossa sociedade civil, elas existem para regular os costumes, as nossas relações. Mas elas são mutáveis.
a lei de Deus, que é imutável, e quando nós vamos nos conectando à nossa essência e, consequentemente, nos conectando com ela, nós vamos buscar evitar o conflito justamente porque apresentamos um novo diálogo ao conflito, ou ao conflito que está sendo proposto, que pode estar me sendo proposto quando vem do outro para mim. E mais uma vez, essa relação entre o pequeno, podemos estar falando nós individualmente, nós entre grupos, por exemplo, nós, muitas das vezes, que defendemos um determinado ponto de vista religioso em detrimento do outro, não é em detrimento do outro. É aquilo que para mim faz muito sentido, desde que contenha como resultado a construção do bem, para mim e para o outro. Então, nesse sentido, é que liberdade no entendimento de que, enquanto espíritos imortais que somos, muitas das vezes as causas, ou quiçá as causas que nos levam, que nos motivam a guerrear, a brigar, aos conflitos, são motivos materiais e aqui ficarão. Mas quando eu apresento ou procuro construir um campo de diálogo, objetivando liberdade e progresso, liberdade das nossas amarras materiais, eu estou procurando avançar, progredir e construir um novo campo de diálogo que permita a inserção da diferença, do equilíbrio entre o que é meu e o que é do outro. Então, para nós fecharmos, porque aos nossos olhos, ainda que percebamos os benefícios que podem resultar de um momento tão adverso como a guerra, quando os espíritos nos dizem que quanto mais progredimos, mais evitamos as suas causas, o que causa a guerra, eu gostaria de fechar também nesse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, com um trechinho da mensagem do Espírito Protetor em 1861. Porque nesse combate às causas, nós estamos combatendo o mal e buscando cada vez mais que prevaleça o bem. Em mim, no outro, na relação com o outro, na relação entre sociedades, nas sociedades. Então, ele vai dizer assim, é o item 13 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito protetor nos diz assim: o estúpido amor próprio, a tola vaidade e o louco orgulho, quando serão substituídos pela caridade cristã, o amor ao próximo e a humildade de que o Cristo nos deu o exemplo e o ensinamento? Mais à frente ele vai dizer: não é suficiente proibir o mal regulado não só pelas leis da nossa sociedade, essa é uma observação minha, não só regulado, mas pela minha vontade, pela minha intenção e, sobretudo, pelo meu conhecimento, especialmente dos ensinamentos espíritos. Mas então o Espírito Protetor nos diz, não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É preciso que o germe do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. E nesse sentido ele nos ajuda cada vez mais a entender que, buscando esclarecer os nossos conflitos internos, para que a gente não faça das nossas relações grandes conflitos,
os conflitos externos. Então, é um exercício entre o dentro e a relação com o fora. Esse é um convite que, nessas 3, 4 perguntas que Kardec faz aos espíritos e traz intituladas sobre guerras, é para que a gente possa justamente caminhar e avançar um pouco mais, buscando combater em nós o mal, para que prospere e possamos cada vez mais afirmar o bem à luz da doutrina espírita e em consonância com a regência da lei de Deus que rege a todos nós. Um ótimo dia a todos e que possamos fechar esse nosso breve estudo agradecendo a espiritualidade, o seu amparo e, sobretudo, agradecendo a Allan Kardec pelos esclarecimentos tão oportunos que nos permitem refletir a partir dos novos conceitos, dos novos paradigmas que a espiritualidade nos oferece a refletir sobre nós mesmos, sobre as leis, sobre a lei de Deus, sobre o amor e a misericórdia de Deus por todos nós. Graças a Deus. Um ótimo dia a todos e até a próxima.